Oi gente, eu sou o Eduardo Brito, a gente vai começar a nossa aula 2 e o objetivo da aula hoje é relembrar algumas coisas que foram faladas na aula 1, tipo fatoração, produtos notáveis, e a gente falar da equação de segundo grau, que é um assunto que é muito cobrado nas provas de matemática, né? E a gente hoje vai tentar entender o que é uma equação de segundo grau, quais são as coisas mais importantes que eu preciso saber para resolver um problema, né? Bem, então eu vou relembrar aqui a fatoração. Como eu falei na aula 1, o que é a fatoração? Fatoração é quando a gente escreve uma expressão ou escreve um número na forma de produtos de outras expressões ou no produto de outros números, no caso do número, né? Por exemplo, quero fatorar o número 10. Eu sei que 10, na verdade, é 2 vezes 5, ou seja, escrevi o 10 como produto de dois números primos, né? Então, fatorar é você escrever na forma de produto, beleza? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que a gente falou na última aula, que essa fatoração, por exemplo, é uma diferença de quadrados, né? O que é a diferença de quadrados? É a diferença das bases multiplicada pela soma das bases. Seria um x menos y vezes um x mais y. O que seria a diferença de cubos? Pô, a diferença de cubos seria a diferença das bases, que multiplica quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha lá. Diferença de cubos, né? Vai ser a diferença das bases, que multiplica quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, Eduardo, o que é a soma dos cubos? A soma dos cubos é a soma das bases, que multiplica quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bem, uma dica que eu dou sempre em aula é que você deve manter o sinal, né? Se aqui é mais, então o primeiro parênteses vai ter mais, o segundo vai ter um menos no meio. Se aqui é menos, vai manter o sinal do menos e vai ter o sinal contrário dentro do parênteses, vai ter um mais aqui. Bem, esse outro tipo de fatoração é a mais simples, é a evidenciação, né? O fator comum, né? Então você nota que AX mais AY tem um fator comum que é o A, então naturalmente eu coloco o A, abro um parênteses, né? O valor que multiplicado por A, que dá AX, é o X. O valor que multiplicado por A, que dá AY, é o próprio Y. Então, na verdade, isso aqui seria A que multiplica X mais Y. Ok? Bem, nesse segundo caso, eu tenho uma fatoração que a gente chama de agrupamento. Você consegue ver um fator comum em 2, um outro fator comum em 2, e aí você agrupa no final. Então, por exemplo, aqui eu noto que o AX e o AY tem o fator A que multiplica X mais Y. Se você aplicar a propriedade do chuveirinho, né, no caso a distributiva, você vai obter o que você tinha. A vezes X é o AX, A vezes Y é o AY. E de mesmo modo, se eu coloco o B em evidência, aqui, né, fica B que multiplica X mais Y. Bem, naturalmente que ainda não acabou, porque esses dois termos que eu obtive, ainda tem o fator x mais y em comum. Então, eu posso pegar o x mais y, abrir um parênteses, né? Aí fica A mais B. Olha lá. Então, ficou o produto desses dois parênteses que me deu essa expressão. E o último exemplo que eu coloquei é uma expressão que envolve, me lembra o trinômio do segundo grau, vou falar o que é isso, mas é o seguinte, estou multiplicando aqui o x menos A pelo x menos B. Se você for aplicar a distributiva, primeiro cara vai multiplicar todos do segundo, então vai ficar x ao quadrado menos xb. Segundo cara vai multiplicar todos do segundo. Olha lá, se liga. X vezes menos AX e menos A vezes menos B mais AB. Negativo vezes negativo dá positivo. Bem, então você nota que essa expressão ela pode ser escrita assim, ó. X ao quadrado menos a soma A mais B de X mais o produto. Então, é como se você tivesse, né? X menos A, X menos B vai ser um X ao quadrado menos a soma de A mais B, que multiplica X, mais o produto de AB. Isso vai ser bem útil, a gente vai entender o porquê que eu estou falando isso, né? Quando eu for falar da equação de segundo grau. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos assim bem simples, de como a gente vai usar a fatoração no nosso cotidiano. Na verdade, gente, quando a gente fala de uma equação matemática, o que é uma equação e o que é uma expressão? Por exemplo, isso daqui é uma expressão, né? Quando você coloca lá
um conjunto de letras e números, né, numa mesma linha, e escreve isso sem usar o sinal de igual, sem usar uma igualdade, uma desigualdade, a gente chama isso de expressão. E o que é uma equação? Uma equação é quando você faz uma igualdade de duas expressões. Por exemplo, quando você escreve x menos 3 igual a 8. Igualou duas expressões, o x menos 3 igualou 8. A gente chama isso de equação. E a fatoração é uma ferramenta muito útil para resolver equações, tá? A gente vai falar sobre isso. Então vamos pegar esses exemplos para a gente ver como que se resolve e a gente vai perceber que são bem simples. Por exemplo, quero fatorar, né? Esses exemplos aqui é para fatorar. Olha lá. Vamos supor que eu queira fatorar o 8x ao cubo menos y ao cubo. Eu sei que 8x ao cubo é a mesma coisa que 2x elevado ao cubo menos o y elevado ao cubo. Ah, Eduardo, isso é uma diferença de cubos. Isso mesmo, uma diferença de cubos. Como é que eu faço a diferença de cubos? Vai ser a diferença das bases que multiplica, né? Olha lá, diferença das bases, quadrado da primeira vezes a segunda, quadrado da segunda. Então vamos lá. Quadrado da primeira vai ser 4x2. Primeira vezes a segunda, 2xy. Quadrado da segunda, y2. É isso. Então, essa expressão, ela se reduz a isso. Então, vai ser a diferença das bases, quadrado da primeira vezes a segunda, quadrado da segunda. Acabou, só isso. Ok? Bem, nessa expressão, será que é uma diferença de quadrados? Não sei, vamos ver. Quem é o 4x ao quadrado? O 4x ao quadrado é o 2x elevado ao quadrado. Pode perceber, ó, 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado, então ficou 4x ao quadrado. Menos 25y ao quadrado é a mesma coisa que 5y elevado ao quadrado. Então você nota que isso é uma diferença de quadrados. E o que é a diferença de quadrados? É a soma das bases que multiplica a diferença das bases. Então isso daqui seria 2x mais 5y, que multiplica 2x menos 5y. Ok? Bem simples, bem suave. Por exemplo, aqui, nesse exemplo 3, eu quero fatorar essa expressão. Não tenho nenhuma ideia a princípio, mas você nota que 5 e 20, o fator comum é 5, então eu posso colocar o 5 em evidência. Olha lá, o número que multiplica 5, que dá 5x ao quadrado, é o x ao quadrado. O número que multiplica 5, que dá menos 20x, é menos 4x. O número que multiplica 5, que dá 20, é o mais 4. Bem, eu agora já observo que apareceu um trinômio, quer dizer, um quadrado perfeito, né? Por quê? Você nota que x ao quadrado menos 4x é a mesma coisa que o quadrado, observem, é o quadrado de x menos 2. A gente aprendeu isso na última aula. O que é o quadrado de x menos 2? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? É isso? Então, olha lá, a gente conseguiu fatorar a expressão, a gente escreveu ela de uma forma reduzida, não é isso? Bem, nesse exemplo 4 eu tenho 4 termos ali, eu vou tentar usar agrupamento. Eduardo, tem uma fórmula secreta, algum segredo que você pode me dizer para quando eu tenho que fatorar, como eu vou fatorar? Não, gente, a fórmula secreta é prática. Você tem que praticar, pegar bastante problemas de prova, de concurso, começar com aqueles exemplos mais simples, né? E praticar. À medida que você pratica, a sua mente vai consolidando o assunto e quando você olha para um problema, você tem a sensação assim, eu já vi isso. E aí você consegue resolver. Na verdade, não existe aluno em matemática que já nasce sabendo. Na verdade, é aquele aluno que tem uma prática e consegue memorizar as jogadas, né? Bem, vamos lá, x ao cubo menos 15x ao quadrado menos 4x mais 60. Nesses dois primeiros termos, eu posso colocar aqui o x ao quadrado em evidência. Então, você nota que fica x ao quadrado que multiplica x menos 15. Olha lá. Por que, Eduardo? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 15 dá menos 15x ao quadrado. Menos... Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o 4 em evidência. 4 que multiplica x menos 15. Agora eu não entendi por que é menos 15. Quer ver? Menos 4 vezes x é menos 4x.
Menos 4 vezes menos 15 é mais 60. Então, agora, por fator comum, eu posso colocar o x menos 15 em evidência. Então, fica x menos 15, que multiplica x ao quadrado menos 4. Quando você tira o x menos 15, aqui fica x ao quadrado, aqui fica menos 4. E eu agora vou fatorar o x ao quadrado menos 4, porque eu sei que x menos 15, olha lá, x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Eduardo, o que é isso aí no segundo parêntese? Pô, no segundo parêntese é uma diferença de quadrados. Então, eu vou observar que isso daqui vai ser igual, né? Presta bem atenção, vai ser igual a x menos 15, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 2. Bem, gente, você nota que se isso daqui fosse uma equação, se você tivesse igualado a zero, você facilmente descobriria as raízes sem usar nenhum método de resolução, nenhuma fórmula prática. Você usaria simplesmente a fatoração, que é um recurso mega importante. A gente aprende fatoração, gente, no 8º ano do ensino fundamental. E você chega no 3º ano do ensino médio, pegando questões de concurso que usam exclusivamente a fatoração. Então, assim, é um assunto que, cara, é extremamente importante. A gente tem que buscar na internet, em livros, né, em apostilas, questões que falam de fatoração. Se eu domino ali grande parte das questões, eu tenho uma grande chance de me dar bem em questões de álgebra, ok? Bem, e para a gente finalizar os exemplos, eu coloquei aqui, sendo x igual a 0,7 e y igual a 2,3, então essa expressão é igual a quanto? Bem, o aluno desavisado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, né? Substituir o valor de x e substituir o valor de y nessa expressão para obter o resultado. Bem, ele vai acertar. Só que ele vai ter um trabalho muito grande, ele vai ter que fazer muita conta. Então, qual é o objetivo primeiro? O objetivo primeiro é que você possa fatorar antes de substituir. Então, o que eu vou notar? Eu vou notar o seguinte, eu vou notar que 4x ao quadrado menos 4y ao quadrado, na verdade, isso pode ser escrito assim. É o 2x ao quadrado menos o 2y ao quadrado sobre 2x menos 2y. Ok? Bem, então eu noto que na parte de cima é uma diferença de quadrados, ok? Se é uma diferença de quadrados, isso na verdade vai ser assim, um 2x mais 2y, que multiplica um 2x, um menos 2y. E embaixo é um 2x menos 2y. Olha lá. Naturalmente que x é diferente de y. A gente sabe que expressões que envolvem fração não pode ter o zero no denominador. Então você sabe que como x é diferente de y, né, o que você vai fazer aqui? Eu posso cortar essa expressão com essa. Então o que sobrou? Sobrou 2x mais 2y, ou seja, põe o 2 em evidência, 2 vezes x mais y. Ah, agora morreu. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil? Substituir aqui em cima ou substituir aqui embaixo? Evidentemente que embaixo é bem melhor, então vai ficar 2 vezes o valor de x que ele me deu, 0,7, o valor de y, 2,3. Então, na verdade, vai ficar 2 vezes 3, ou seja, 2 vezes 3, 6. Esse é o resultado do problema. Ok? Então, assim, o que eu aconselho a vocês, peguem vários problemas como esse em livros, né? Livros, assim, iniciais, apostilas, né? Aqueles exemplos mais simples e comecem lá do número 1, vai fazendo. A prática vai fazer você ganhar confiança e com certeza você vai melhorar no assunto. Bem, gente, então a equação de segundo grau, né? O que é uma equação de segundo grau? Bem, uma equação de segundo grau é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bem, o que é uma equação? Uma equação é quando você realmente faz uma igualdade de duas expressões. E a equação em si, que a gente aprende, ela pode ter uma variável, duas variáveis, 3 variáveis, pode ter quantas variáveis quiser. Só que no ensino fundamental e no ensino médio, a gente aprende equações com uma única variável. Então, a equação de segundo grau é uma equação que possui uma única variável, ou seja, uma única letra, de forma que você tenha a expressão desse tipo, o ax ao quadrado mais o bx mais c igual a zero. O a, b e c são números reais que a gente
obtém quando olha para a equação de segundo grau. Então, por exemplo, o que eu não posso ter é que o A seja zero. Porque se o A for zero, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Então, a única condição é essa, que para ser uma equação de segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. O B e C podem ser qualquer valor real. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, 2x ao quadrado mais 5x mais 1. Pô, eu sei que o A é 2, eu sei que o B é 5, e eu sei que o C é 1. É uma equação de segundo grau completa. Eduardo, 3x ao quadrado menos 9x. Caramba, você pode observar que o A é 3, você pode observar que o B é menos 9. E o C é 0. É uma equação de segundo grau incompleta, onde o C é 0. E nesse terceiro exemplo, você nota também que é uma equação de segundo grau incompleta. O A é 4. O B, que é o que multiplica o x, não tem, é 0. E o C é menos 1. Então, o primeiro passo é a gente olhar para uma equação de segundo grau e identificar o A, o B e o C. Ok? Eduardo, uma coisa importante. Quando a gente resolve uma equação, a gente tem que encontrar uma solução, correto? Toda equação do segundo grau possui solução real? Não. Talvez esse daí seja um dos assuntos assim que a galera mais se esquece. Nem toda equação de segundo grau possui solução real. Isto não quer dizer que não possui solução. Possui. A gente vai aprender ainda lá na frente o conjunto dos números complexos. Mas, por enquanto, hoje, eu posso dizer que toda equação de segundo grau possui solução real? Não. Ok? Possui solução não real. Pode acontecer de você encontrar uma raiz que não seja real. Tá? A gente vai entender isso. Eu coloquei aqui dois exemplos que vão deixar isso bem claro. Por exemplo, x ao quadrado menos 1 igual a 0. Você conclui aqui o seguinte. X ao quadrado menos 1 igual a 0, você conclui que x ao quadrado igual a 1. Ah, então quem vai ser x? Vai ser mais ou menos a raiz de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, então é mais ou menos 1. Ou seja, qual é o conjunto de solução dessa equação? 1 e menos 1. Ok? Agora vamos ver essa equação de baixo. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Como é que eu resolvo? Caramba, passo mais 1 para o outro lado. Você conclui que x ao quadrado igual a menos 1. Qual é a conclusão que você tira? A conclusão que você tira é que não existe número real que elevado ao quadrado me dê negativo. Então o que você vai escrever? Que não há solução real. Eu sei que você que deve estar assistindo esse vídeo deve estar pensando assim, pô, o Eduardo resolveu essa equação de segundo grau de um jeito rápido. Por quê? Bem, é justamente o que eu vou mostrar. Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Então eu vou dividir em algumas categorias. Qual é a primeira categoria? É o caso em que B é 0. Bem, lembra? B é o termo que multiplica x. Então eu vou supor que ele é 0. Como é que você resolve? Ué, você joga o C para o outro lado e tira a raiz quadrada. Então, por exemplo, x ao quadrado menos 5 igual a 0. Você pode concluir que isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 5. Então, isso vai implicar em quê? Implica que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5. Então, qual é o meu conjunto de solução? É o conjunto que tem o menos raiz de 5 e tem o raiz de 5. Ok? Uma coisa importante, que quando eu escrevo conjunto de solução, não necessariamente você precisa colocar os números em ordem crescente, porque a ordem dos elementos não altera o conjunto. Então, no teu conjunto de solução, você pode colocar em qualquer ordem, desde que você deixe explícito, né, quais são as raízes. Bem, x ao quadrado menos 49 igual a 0. Bem, naturalmente que quando b é 0, o que eu tenho que fazer? Eu jogo c para o outro lado, e aí troco o sinal. Então, ficou x ao quadrado igual a 49. Pô, muito fácil, né? Isso aqui vai implicar em quê? Em x igual a mais ou menos a raiz de 49. Ou seja, x vai ser igual a mais ou menos 7. Então, meu conjunto de solução vai ter o menos 7 e vai ter o 7. Ok? E o último exemplo é justamente o que eu falei no momento anterior aqui. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Você conclui que x ao quadrado igual a menos 1. Pô, você sabe que não existe número real que elevado ao quadrado é negativo. A gente sabe que um número ao quadrado, ele é sempre maior ou igual a 0, né? Ou seja, nunca será negativo. Então, o conjunto de solução é que você vai dizer que não há solução
real. Ok? Beleza? Bem, então o segundo caso é quando C é zero e o B é diferente de zero. Bem, então vamos lá. C diferente de zero, B diferente de zero, né? Não, C igual a zero, B diferente de zero. X ao quadrado menos 4x igual a zero. Como é que eu resolvo essa equação de segundo grau? Eu resolvo por evidenciação. O que é evidenciação? Eu vou colocar o x em evidência. Abro parênteses, né? Olha lá, o número que multiplicado, né? A expressão que multiplicada por x, que me dá o x ao quadrado, é o próprio x. A expressão que multiplicada por x, que dá menos 4x, é o menos 4. Esse resultado dá zero. Para esse produto ser zero, ou um é zero ou outra expressão é zero. Ou você conclui que x é zero, ou o x menos 4 igual a zero. Você conclui que x igual a 4. Tá? Então, nesse caso, o meu conjunto de solução vai ser o 0 e o 4. Bem, uma coisa que fica implícita, né, vocês já viram isso. O que é a raiz de uma equação? A raiz de uma equação é aquele número que, quando substituído na variável, me dá uma identidade, me dá uma coisa correta. Por exemplo, por que o 4 é a raiz da equação de segundo grau? Porque se você substituir o x por 4, fica 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes 4, que é 16, que realmente vai dar zero. Eduardo, 7 seria a raiz? Não. Por quê? 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 7, que é 28, vai dar 21. Não é a raiz, porque não deu zero, entendeu? Então, basicamente é isso. O que é a raiz de uma equação? É aquele número que você substitui na variável e você obtém uma identidade. Então, a técnica da evidenciação ela vai ser usada quando o B é diferente de zero e o C é zero. Então, fazendo a conta, nesse caso aqui, ó, eu posso colocar o x em evidência. Quando eu coloco x em evidência, qual é a expressão que multiplicada por x que me dá 5x ao quadrado? É o próprio 5x. Menos, qual é a expressão que multiplicada por x que dá menos 4x? É o menos 4. Isso tem que ser zero. Gente, para esse produto ser zero, o que vai acontecer? Ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Aí você conclui que 5x igual a 4, x igual a 4 quintos, ok? Então, meu conjunto de solução é o 0 e o 4 quintos. Beleza? Vamos ver o terceiro exemplo. Eu já estou percebendo o que está acontecendo, né? Que tem uma coisa ali que está acontecendo em todas. Por exemplo, aqui, evidenciação, C é zero. Eu vou colocar o x em evidência. X que multiplica 3x, né? Porque x vezes 3x que dá 3x ao quadrado. Menos x que multiplicado por menos 3x, que dá menos 9. Não é isso? Posso colocar... Não, desculpa, menos 9. X que multiplica menos 9x, né? Que vai dar... Viajei, é menos 9. X que multiplica menos 9, que dá menos 9x. Bem, esse produto tem que ser zero. Então, a conclusão que eu tiro é que x é zero ou o 3x menos 9 igual a zero. 3x igual a 9, x igual a 3. Então, o meu conjunto de solução tem o 0 e tem o 3. Uma coisa importante, galera. Toda equação de segundo grau, onde o C é zero, com certeza o zero vai ser raiz. Você pode observar que nesse caso em que o C é zero, o número zero é a raiz da equação. Então, toda equação de segundo grau, se o zero for raiz, automaticamente o C tem que ser zero. Beleza? Então, esse é o segundo caso. Eu coloquei aqui terceiro caso, mas eu vou incluir o terceiro caso o mais simples possível. B igual a C, que é igual a zero. Aí é bananada. Por quê? Quando você tem uma equação do tipo x ao quadrado igual a zero. Olha lá. Tu sabe que x é zero. Aí alguém vai falar assim, Eduardo, mais ou menos zero? Bem, gente, quais vão ser as raízes dessa equação de segundo grau? As raízes dessa equação de segundo grau vai ser o zero e o zero. Alguém vai falar assim, poxa, mas duas raízes... gente, guarda isso. Toda equação de segundo grau, ela vai possuir duas raízes. Ou serão duas raízes reais diferentes, ou serão duas raízes reais ou iguais, ou serão duas raízes não reais. Por isso que eu falei no momento anterior, né? Toda equação de segundo grau possui solução? Sim.
Nem toda equação de segundo grau possui solução real, que é o que eu tinha escrito anteriormente. Beleza? Bem, e o quarto caso, que é o caso assim que vai aparecer nas provas, né? Que é o caso em que você tem B diferente de zero e C diferente de zero. Naturalmente que implicitamente o A também é diferente de zero, senão não seria equação de segundo grau, tá? Que é o caso de você completar quadrados, é você usar justamente os produtos notáveis e a fatoração que a gente entendeu. Bem, como é que você faz isso? Você nota o seguinte, cara, como é que eu completo quadrados, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar primeiro de tudo para o A. Se o A for 1, pô, tá suave para mim, tá bem tranquilo. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou acrescentar dos dois lados o seguinte, x ao quadrado menos 4x mais 1. Bem, eu noto que isso daqui é a mesma coisa que, eu posso escrever isso aqui como, né? Quadrado de x menos 2 vezes o produto de 2 pelo x mais o quadrado de 1. Isso é igual a zero. Pô, cara, isso aqui me lembra uma coisa muito importante, né? Produto notável, quadrado da soma. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que realmente vai dar menos 4x, mais o quadrado do segundo. E aí, como é que eu faço? Bem, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou acrescentar dos dois lados, o quadrado da metade do cara que multiplica x, sempre. Por exemplo, o cara que multiplica x é menos 4. Qual é a metade de menos 4? Menos 2. Qual é o quadrado? 4. Eu vou acrescentar o 4 dos dois lados da equação. Aí você vai falar assim, pô, para que você vai fazer isso, Eduardo? Porque vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes x mais 4 mais 1 igual a 4. Bem, agora sim, vê se você consegue enxergar que isso daqui é o quadrado de x menos 2. Olha lá, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4. Isso tem que ser igual a... Aí, malandramente, esse mais 1 que estava aqui vai para o outro lado diminuindo, vai ficar 3. Conclusão. Se o quadrado de x menos 2 é igual a 3, eu posso tirar que x menos 2 é igual a mais ou menos a raiz de 3. Daqui, gente, eu tiro duas soluções, porque esse menos 2 vai para o outro lado e vira mais 2. Mais ou menos a raiz de 3. Então, qual é o meu conjunto de solução dessa equação? Vai ser o 2 mais raiz de 3 e o 2 menos raiz de 3. Você nota que essa equação de segundo grau, ela possui duas soluções reais, né? E, em particular, são números irracionais. Não podem ser escritos na forma de fração, né? Não é isso? Por exemplo, aqui no segundo exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 20. Né? Eu vou apagar esse para eu ter um espaço maior. 2x ao quadrado menos 4x mais 6. 2x ao quadrado menos 4x mais 6. Igual a zero. Bem, eu vou fazer aquele exemplo lá e depois eu faço o próximo. Então, qual é a ideia que eu vou usar aqui? Novamente, o meu A é 1. Quando o meu A é 1, qual é o bizu, galera? Olha para o cara que multiplica o x. Qual é o cara que multiplica o x? Menos 5. Qual é a metade dele? Menos 5 sobre 2. Qual é o quadrado da metade? Menos 5 sobre 2 ao quadrado vai ficar 25 quartos. Então, eu vou acrescentar 25 quartos dos dois lados. O que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 25 quartos mais esse 20 que está aqui de bobeira, que é igual a 25 quartos. Bem, malandramente, vê se vocês conseguem enxergar que isso aqui vai ser o quadrado de x menos a metade desse cara. Olha lá. Olha lá. Observem bem. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 5x. Quadrado do segundo, 25 quartos. Isso aqui vai ser igual a 25 quartos menos 20. O mais 20 vem para cá, vira menos 20. Então, qual vai ser a estratégia? Vai ficar o quadrado de x menos 5 meios igual 25 quartos menos 20, eu vou fazer tipo número misto. 4 vezes menos 20 menos 80. Menos 80 com mais 25
é menos 55 sobre 4. Gente, aí novamente entramos naquele problema. Pode um número real elevado ao quadrado me dar um número negativo? Não. Nenhuma expressão ao quadrado em real vai dar negativo. Então, não há solução real. Pô, Eduardo, quando eu não consigo encontrar um número real que satisfaz, é só escrever isso? Sim, a princípio sim. Beleza? Eu coloquei aqui, ó, 2x ao quadrado menos 4x mais 3. É o primeiro exemplo em que o A não é 1. Por exemplo, aqui o A também não é 1. Mas você nota que você pode colocar o A, que é 2, em evidência. Então fica 2 que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 6, não, mais 3, né? Na verdade, não precisa nem colocar em evidência. Você pode dividir por 2 dos dois lados. É a mesma coisa. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 3, 0 dividido por 2 é 0. Cara, o que eu vou fazer? Toda vez que o meu A é 1, nesse caso o A é 1, eu vou olhar para o B. Qual é o bizu? Cara, você pega a metade de B e eleva ao quadrado, ok? Pega a metade desse número, eleva ao quadrado e soma dos dois lados da equação. Vamos lá. Ficou x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a 0. Vamos lá. Qual é a metade de menos 2? Menos 1. Eleva ao quadrado. Mais 1. Eu vou somar o mais 1 dos dois lados. Então ficou x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 1, né? Esse mais 3 vem para cá, menos 3. Gente, olha que legal. O que é o quadrado de x2 menos 2x mais 1? Isso vai ser o quadrado de x menos 1, que é igual a menos 2. Novamente, cara, eu posso dizer que não há solução real. Por quê, Eduardo? Não há um número real que satisfaça essa equação, porque um número ao quadrado nunca pode ser negativo. Então, tu vai escrever que não há solução real. 2x ao quadrado menos 4x mais 3. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo assim mais simples. 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a 0. Quer ver? Um exemplo bem simples para a gente tentar entender o mecanismo. E aí a pergunta que fica é o seguinte, Eduardo, eu vou ter sempre que fazer isso no concurso? Fatorar, perder meu tempo lá? Não, existe uma fórmula prática para isso, que é conhecida popularmente como fórmula de Bhaskara. Na verdade, em quase nenhum lugar do mundo é conhecido pela fórmula de Bhaskara. Aqui no Brasil, devido a algumas traduções de livros antigos, eles colocaram o nome dessa fórmula de Bhaskara. Ficou conhecida popularmente, mas não é o nome correto. É uma fórmula para resolver a equação de segundo grau. Então, quando você tem uma equação de segundo grau, você aplica essa fórmula e descobre as raízes reais, se tem ou se não tem. Então, na prática, o que eu estou fazendo para vocês aqui é mostrar a motivação que me levou nessa fórmula, ok? Então, vamos lá. 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a 0. Posso dividir tudo por 2, porque todos os números são múltiplos de 2. Vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Né? Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, qual é o bizu? Quando eu percebo que o A é 1, eu vou olhar para o cara que multiplica o x, o B. Qual é o número que está multiplicando o x ali? Menos 5. Qual é a metade? Menos 5 sobre 2. Eleva ao quadrado. Ó, eu pego B, metade de B, eleva ao quadrado. B ao quadrado sobre 4. Então vai ficar, eu vou pegar metade de menos 5 sobre 2. Eleva ao quadrado 25 quartos. Então eu vou somar 25 quartos aqui e somar 25 quartos aqui. Conclusão, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 25 quartos igual a 25 quartos. O mais 6 eu já vou passar para lá, menos 6. Ok? Bem, gente, fazendo essas contas, olha o que vai acontecer. O que é o quadrado de... O que é x ao quadrado menos 5x mais 25 quartos? É justamente o quadrado de x menos 5 meios.
Você já viu o produto notável, você pode desenvolver. Ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 25 quartos. E aqui nesse caso, quando você faz 25 quartos menos 6, você pode fazer tipo número misto, né? 4 vezes menos 6 vai dar menos 24. Com mais 25 vai dar 1 quarto. Então a conclusão que eu tiro, agora olha que bonito, que o quadrado desse parêntese deu 1 quarto. Existe real que deu 1 quarto. Esse expoente vai para lá e vira mais ou menos. Então você conclui que x menos 5 meios pode ser igual a mais ou menos com a raiz de 1 quarto. Meio. Então, na verdade, você conclui que x igual, o menos 5 meios vai para lá, 5 meios mais ou menos meio. Daqui você tira duas soluções. Qual é a primeira solução? 5 mais 1, 6. Repete o denominador que é 2, 6 por 2, 3. 5 menos 1, 4. Repete o denominador que é 2, 4 por 2, 2. Então, o meu conjunto de solução, 3 e 2. Ok? Então, assim, é esse o raciocínio. Eu vou fazer mais alguns exemplos para isso ficar bem claro na nossa cabeça e eu vou provar uma fórmula prática para isso. Beleza? Bem, gente, então vamos continuar com alguns exemplos, né? X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Quero resolver essa equação de segundo grau. Então, o que eu vou observar? Primeiro passo, o A é 1. Então, eu vou olhar para o cara que multiplica o x, que é menos 6. Qual é a metade de menos 6? Menos 3. Eleva ao quadrado a metade? 9, né? Ó, menos 6, né? Menos 6. A metade? Menos 3. O quadrado? 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 9 dos dois lados. Quando eu faço isso, o que vai acontecer, galera? Vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9. Esse mais 5 vem para cá, menos 5, com o mais 9 que eu acrescentei. Né? 0 com 9 deu 9, e aí o mais 5 eu joguei para cá. Então, quando eu faço essa jogada, o que eu obtenho aqui é sempre um trinômio quadrado perfeito. Eu vou sempre conseguir fatorar. E essa fatoração, não preciso nem perder tempo. É sempre o quadrado de x menos a metade de b. Olha lá. Pode observar, né? Quadrado de x menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6x mais o quadrado do 3, que é 9. E aqui vai dar 4. Olha lá. O quadrado de x menos 3 igual a 4. Eu posso concluir que o quadrado de x... Eu posso concluir que x menos 3 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4, que é 2. Então, eu concluo que o x vai ser 2 mais 3, que é 5. Né? Ou eu posso tirar também que x vai ser menos 2 mais 3, que é 1. Ou seja, o meu conjunto de solução, duas raízes reais e diferentes, 1 e 5. Ok? Coloquei um próximo exemplo, onde alguém pode pensar assim, se o número não tiver metade, todo número real ele tem metade, é só dividir por 2. O que acontece quando o número é ímpar, né, gente? Então, quando o número é ímpar, fica meio feio. Por quê? Novamente, você observa que o A é 1, o cara que multiplica o x é menos 5. Qual a metade de menos 5? Menos 5 sobre 2. Eleva ao quadrado, 25 quartos. Então, vou acrescentar 25 quartos dos dois lados. Tá vendo? Metade de menos 5 sobre 2. Eleva ao quadrado 25 quartos. Aí, o que eu vou fazer? Esse menos 3 que estava aqui antes, vai para o outro lado sendo mais 3. E o que sobrou? Sobrou x ao quadrado menos 5x mais 25 quartos, igual a 25 quartos. O menos 3 vem para cá, mais 3. Ok? Novamente, eu vou sempre obter um trinômio quadrado perfeito. Eu vou sempre conseguir fatorar isso daqui. E sem dúvida, Eduardo, é x menos a metade do 5 lá, né? 5 sobre 2. Olha lá. 25 quartos mais 3. Faz tipo um número misto. 4 vezes 3, 12, com 25. 37 quartos. Então, você conclui que x menos 5 meios é igual a mais ou menos a raiz de 37 sobre raiz quadrada de 4, 2. Então, você pode tirar que x vai ser o menos 5 meios, vem para cá, 5 meios, né? Mais ou menos a raiz de 37 por 2. O meu conjunto de solução
Fica feio para escrever, então fica 5 mais raiz de 37, tudo sobre 2. E o outro é 5 menos raiz de 37, tudo sobre 2. Ok? Então, basicamente, é esse raciocínio. É isso que eu tenho que ter em mente, né? E agora a gente vai generalizar. Eduardo, se eu não tiver números, se eu tiver letras, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, qual é a jogada que eu devo fazer? Bem, primeiro passo, eu devo fazer com que aqui fique 1. Então, eu vou dividir tudo por a. Então, fica x ao quadrado, b sobre a, de x, c sobre a, igual a 0. E aí, novamente, eu vou olhar para o cara que multiplica o x, que é b sobre a. Qual é a metade de b sobre a? É b sobre 2a. Eleva ao quadrado, né? Repara, o cara que multiplica o x, a metade é b sobre 2a. Eleva ao quadrado, fica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Eu vou somar dos dois lados, então vai ficar x ao quadrado mais b sobre a de x mais c sobre a. Vou somar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Bem, qual é o bizu? O bizu é que a gente vai pegar esses três caras aqui. Você já sabe que isso vai ser x mais a metade do cara que multiplica o x, né? B sobre 2a. Quadrado. Pode ver, ó. Quadrado do primeiro, x2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, corto 2 com 2, fica b sobre a. Quadrado do segundo fica b ao quadrado sobre 4a2. Isso aqui vai ser igual b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Bem, o que eu vou fazer agora, galera? Bem, eu vou tentar solucionar isso daqui. Tirar a MMC, né, dessa expressão algébrica. Então vai ficar o quadrado de x mais b sobre 2a. MMC entre 4a ao quadrado e a fica 4a ao quadrado. Dividido por ele mesmo é 1. Aqui fica b ao quadrado, quando tu multiplica em cima. E 4a ao quadrado dividido por a fica 4a. Menos 4ac. Bem, qual é a estratégia? A estratégia é que eu vou chamar isso aqui agora, vou chamar de uma outra letra. Eu vou chamar de delta. Então, na verdade, essa forma de resolver vai ficar assim. O quadrado de x mais b sobre 2a é igual a delta sobre 4a ao quadrado. Bem, naturalmente que esse expoente vem para cá e vira mais ou menos a raiz. Então, eu vou concluir que x mais b sobre 2a é mais ou menos a raiz de delta sobre a raiz de 4a ao quadrado. Raiz de 4a ao quadrado é 2a. Minha gente, esse mais b sobre 2a vai para o outro lado e fica assim, né? X igual a menos b sobre 2a, troca o sinal, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E aí a gente chega na fórmula que é popularmente conhecida como fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E aí a gente tira uma conclusão bem bacana. É que se esse delta for maior do que zero, digamos um número 7, número 12, 30, 37, um número positivo, você vai ter dois valores. Há duas raízes reais e distintas, diferentes, né, galera? Se o delta for zero, esse cara vai zerar. Teoricamente, você vai encontrar um número só, mas você vai dizer que há duas raízes reais e iguais. E agora, quando o meu delta for menor do que zero, qual é a conclusão que eu tiro, cara? É que quando o meu delta é menor do que zero, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não há raiz real. Ok? Então, gente,
nesse momento aqui que eu cheguei nessa fórmula, né, que como eu falei, é conhecido como fórmula de Bhaskara, não é isso? Ó, vou até colocar aqui para você pesquisar. Conhecido como fórmula de Bhaskara, é uma fórmula que vai me ajudar a resolver a equação de segundo grau e também a fazer uma análise. Pô, qual é a condição para que uma equação de segundo grau não tenha raiz real? É que o delta seja menor do que zero. Ah, mas quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Olha lá. Que é chamado de discriminante da fórmula. Ó, discriminante. É ele que vai possibilitar eu fazer uma análise dependendo do problema, né? Há problemas que me perguntam assim, determine o valor da incógnita para que a equação de segundo grau não tenha raiz real. Então, para não ter raiz real, você sabe que o delta tem que ser menor do que zero. Então, galera, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um exemplo, o mesmo exemplo, ó, x ao quadrado menos 5x menos 3 igual a zero, que foi a equação que a gente resolveu aqui, né? Vamos lá. Quero resolver essa equação de segundo grau usando a fórmula. Primeira coisa, identifiquei o A. O A é 1. Identifiquei o B, é menos 5. Identifiquei o C, é menos 3. Vou calcular o discriminante logo para eu saber se há raízes reais ou não. Então, meu discriminante é delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser o b menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Ou seja, o delta vai ser 25 mais 12. Ou seja, o delta é 37. Pelo algoritmo, a gente sabe que o valor de x vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é 37, por 2a, que é 2. Então, realmente, você tira duas soluções. O x1 e o x2, que é 5 mais raiz de 37 por 2 e 5 menos raiz de 37 por 2, que é justamente o que eu tinha colocado, que eu tinha feito por fatoração. Então, aquela jogada de resolver por fatoração, na verdade, ela me induz a pensar de uma forma rápida no algoritmo, né? O algoritmo, na verdade, é um método. Então, o método para solucionar uma equação de segundo grau é esse. Ok? Bem, então agora a gente vai falar uma coisa importante, que é a relação entre as raízes de uma equação de segundo grau. Vamos lá. Então, o que a gente tem que saber? Já ficou claro isso pra gente, né? Vamos lá. Soma e produto das raízes da equação de segundo grau. Então, vamos lá. Se eu tenho uma equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente já viu que as raízes vão ser da forma menos b mais raiz de delta sobre 2a. Eu posso chamar essa raiz de x1 e a outra raiz de x2. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos lá. O que seria a soma das raízes? A soma das raízes seria o x1 mais o x2. Eduardo, como é que você faz isso? Repete o denominador e soma os numeradores. Fica menos b mais raiz de delta mais o menos b menos raiz de delta. Cara, naturalmente que quando você soma, eu coloquei o parêntese para ficar melhor. O mais raiz de delta e o menos raiz de delta se anulam. O que sobrou? Sobrou menos 2b sobre 2a. Ou seja, menos b sobre a. Então, a partir de hoje, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre a. Eduardo, qual é o produto? O produto seria o quê? Seria você multiplicar o x1 pelo x2. Como é que você faz isso? Você vai multiplicar o menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes o menos b
menos raiz de delta sobre 2A. Você nota que isso tem tudo a ver com o que a gente falou na aula 1, até no nosso começo de aula 2. Por quê? Isso aqui é um produto notável. O menos B mais raiz de delta multiplica o menos B menos raiz de delta é um produto da soma pela diferença. O que vai ser isso? Menos B mais raiz de delta vezes menos B menos raiz de delta. Vai ser o quadrado do menos B, que é B ao quadrado, menos o quadrado da raiz de delta, que é delta, sobre 2A vezes 2A, 4A ao quadrado. E aí, gente, na aula 1 a gente aprendeu expressões algébricas. Então, no lugar do delta, quando você substituir o delta, que é o discriminante, pelo B ao quadrado menos 4AC, coloca um parêntese. Sobre 4A ao quadrado. O que faz o parêntese? Ele troca o sinal de quem está dentro. Então, aqui vai ficar assim, né? B ao quadrado menos B ao quadrado mais 4AC sobre 4A ao quadrado, que é 4A vezes A. Esse cara morre com esse. 4AC sobre 4A vezes A, corta o A, corta o 4, C sobre A. Minha gente, então, ficou claro, a partir de hoje, que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Ok? Então, um exemplo que a gente já tinha falado, x ao quadrado menos 5x mais 6. Se você for resolver, você vai descobrir que as raízes são 2 e 3. Ah, mas vamos supor que você não queira resolver, queira descobrir só a soma e o produto. A soma, pelo que você aprendeu agora, é menos B sobre A. O produto é C sobre A. O que seria menos B sobre A? Bem, identifico o A é 1, identifico o B é menos 5 e o C é 6. Menos B, troco o sinal do B, 5 sobre A, que é 1. 5 sobre 1, 5. Produto das raízes, C sobre A, 6 sobre 1, que é 6. Ou seja, a soma das raízes é 5 e o produto é 6. Realmente é 2 e 3. A gente pode até tentar resolver algumas equações do segundo grau por adivinhação. Por exemplo, se eu não soubesse que essas daqui eram as raízes, eu poderia te perguntar assim, quais são os dois números cuja soma é 5 e o produto é 6? 2 e 3. Claro que por adivinhação a gente tem que ter prática e nem sempre vai ser fácil. Não há como resolver por adivinhação essa equação que eu coloquei aqui, né? Mesmo porque os números não são tão interessantes, ok? É isso. Bem, gente, então vamos pegar a lista agora para a gente começar a ver os tipos de questão que podem cair na prova, né? Cair nas provas, nas avaliações, e aí a gente vai ter uma noção do que a gente aprendeu hoje. Bem, a questão número 1, eu comecei com a questão do Enem, que na verdade não é nem sobre equação de segundo grau, é para você formar uma expressão, um trinômio do segundo grau, né? Uma expressão do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, através de uma situação problema. Então, nessa questão 1, diz que o posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia, a 1,50 cada litro, né? Ou seja, vende 10 mil litros a 1,50 cada litro. Então, 10 mil litros a R$ 1,50. Bem, seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, se o cara vendesse por R$ 1,49, tirando 1 centavo, ele vendia 100 litros a mais. Então, seria 10.100. Se ele vendesse por R$ 1,48, repara, aqui ele tirou 1. Aqui ele tirou 2 centavos. Eu coloquei menos 1, é menos 0,01. Menos 0,02. E aí, o que acontece? Para cada centavo que ele tira, ele vende 100 litros a mais. Então, 10 e 200. E assim vai. Bem, por exemplo, ele colocou lá, se ele vendesse tirasse 2 centavos, se ele vendesse por R$ 1,48, ele ia vender 10.200 litros, né, de álcool. Considerando o valor X e centavos do desconto do preço, o valor arrecadado com a venda do álcool vai me dar que expressão? Cara, olha que bacana.
se você tirar X centavos do preço do álcool, considerando X o valor em centavos do desconto dado por cada litro, qual é a expressão que relaciona V e X? Então, X é o valor em centavos. Então, vamos lá. Então, qual vai ser a venda dele? O valor arrecadado vai ser 10 mil, que é o valor inicial, mais... Se ele tira X centavos, ele vai vender 100 vezes aquele valor a mais de litros. Então, ele vai vender 100x. Ok? Pô, Eduardo, não entendi. Então, se ele tira 1 centavo, ele vendeu 100 a mais. Se ele tira 2 centavos, ele vendeu 200. Se ele vendeu X, ele vendeu 100 vezes X a mais, né? Tá? E qual vai ser o preço? O preço vai ser de R$ 1,50 menos X centavos. É aí que está a pegadinha do malandro. Você não pode colocar aqui em centavos, porque R$ 1,50 está em real. Então, qual é a estratégia que eu vou tirar? Eu vou passar os centavos por real. X centavos, quanto que é 5 centavos? É 5 sobre 100 em real, 5 centésimos de real. Então, é X sobre 100 de real. Qual é a ideia que eu vou usar agora? Aplicar a propriedade distributiva. Quando eu aplico a propriedade distributiva, vamos lá, ficou 10 mil vezes R$ 1,50, esse zero que está após a vírgula não é valor significativo, não é algarismo significativo. Então, 10 mil vezes 1,5 vai ser 15 mil. 10 mil vezes menos x sobre 100, menos 100x. Porque fica 10 mil sobre 100, corta 2 zeros, fica 100x. Agora aqui, 100x vezes 1,5, 150x. 100x vezes menos x sobre 100, menos x quadrado. Né? Porque o 100 corta com 100. Então, o valor que ele vai arrecadar, na verdade, vai ser o valor dado por essa expressão. 15 mil mais 50x menos x ao quadrado. Aí você vai na opção, letra D. É isso. É uma questão assim bem interessante, é inteligente, né, a gente usar esse raciocínio de montar situações problema, né? Eu poderia fazer outras perguntas, né? Qual o valor máximo que ele pode arrecadar, o valor mínimo que ele pode arrecadar, se tiver, se não tiver. E assim, esse tipo de problema é muito comum em concurso. Então, o que a gente aprendeu aqui foi otimizar, né? Pegar uma situação... Desculpa, otimizar não, modelar a situação problema, que é o que acontece às vezes no problema que se relaciona com equação de segundo grau. Nos concursos em si não cai assim, né? Resolva a equação. O que cai na prática são problemas onde você tem que fazer uma certa modelagem, chegar numa fórmula e sim depois solucionar, entendeu? Tá? Bem, na questão número 2, para que a equação de segundo grau possua raízes reais e iguais e que a soma das raízes seja negativa, o que deve acontecer? É uma questão puramente teórica. Raízes reais iguais, o delta é 0. A gente falou disso. Soma das raízes negativa. Pessoal, soma das raízes. A gente aprendeu que a soma das raízes é menos b sobre a. Lembrando que a equação tem que ter esse formato, né? ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, a soma das raízes tem que ser menos b sobre a. E ela tem que ser negativa. Bem, se ela tem que ser negativa, observem, o b sobre a tem que ser positivo. Por quê? Se o b sobre a for positivo, com menos na frente, vai dar negativo. Mas o b sobre a ser positivo significa dizer que o a e o b tem o quê? Sinais contrários ou sinais iguais? Olha lá, observe, a soma das raízes é menos b sobre a. Então, isso significa dizer que, como é negativo, esse resultado tem que ser negativo, o b sobre a tem que ser positivo. Então, b e o a tem que ter o mesmo sinal. A e b têm o mesmo sinal. Então, o que isso significa, galera? Significa dizer que a vezes b é maior do que 0, ok? O produto deles tem que ser positivo,
porque eles têm o mesmo sinal. Lembra, vou voltar. Se o A e o B tiverem o mesmo sinal, se ambos forem positivos ou se ambos forem negativos, esse resultado vai dar positivo. Com menos na frente, fica negativo, ok? Então a opção correta seria a letra D. Delta é igual a zero e A vezes B é maior do que zero, ok? Bem, na questão 3, a questão 3 usa aquela situação de ser raiz. O que é a raiz de uma equação? A raiz de uma equação é aquele valor no qual você substitui na equação e você encontra uma identidade. Então eu disse nesse caso que menos 2 é raiz dessa equação. Então o que significa? Que você vai substituir o x por menos 2, naturalmente que você vai colocar o parêntese. E vai resolver. Substituir o x por menos 2, olha lá, menos 2 ao quadrado, negativo ao quadrado vai dar positivo, vai dar 4, com menos na frente, menos 4. Menos k vezes menos 2, mais 2k sobre 5, mais 8, igual a zero. Bem, gente, resolvendo aqui. 2k sobre 5. Agora vamos lá. Menos 4 com mais 8 é mais 4. Vai para o outro lado diminuindo, vai para o outro lado menos 4. Conclusão, 2k igual a o 5 vezes menos 4, menos 20. 2k igual a menos 20. Qual é o valor de k? K vai ser menos 20. Passo 2 dividindo. K vai ser menos 10. É isso. Lembra que se aqui deu menos 4 com mais 8, né? Que é mais 4, está somando, vai passar para o outro lado, sendo menos 4. Vai passar para o outro lado diminuindo. 0 menos 4 é menos 4. Ok? Esse 5 que está dividindo vem para cá multiplicando, ficou menos 20. E esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Menos 20 dividido por 2, que é menos 10. Ok? Então, assim, é um problema bem comum em prova. Você vai ter que lembrar o que é uma raiz de uma equação. Anota aí no teu caderno, dá um pause. A raiz de uma equação é aquele número onde eu substituindo na variável, eu encontro uma identidade, eu encontro um valor correto, né? Tipo 0 igual a 0, tá? Bem, a questão 4 é uma questão que envolve até geometria, que ele diz assim: a área de um triângulo retângulo é 90 centímetros quadrados. Calcule o perímetro do retângulo sabendo que a base supera a altura em 1 centímetro. Então, vamos supor que se a altura mede x, a base vai superar em 1 centímetro. Ok? A área está em centímetro quadrado. Então, ele falou que a base supera a altura em 1 centímetro. E ele falou o seguinte, ele falou que a área é 90. Então, você sabe que a área de um retângulo é base vezes a altura, que é 90. Olha lá. Aplica a propriedade distributiva, x ao quadrado mais x menos 90, igual a zero. Posso resolver essa equação de segundo grau usando a fórmula prática, mas eu também posso tentar resolver por soma e produto. A gente aprendeu na aula de hoje que a soma das raízes é menos b sobre a. Bem, identificou aqui para mim, o a é 1, o b é 1 e o c é menos 90. Pô, menos b sobre a seria menos 1. Produto, c sobre a. Quem é o c? Menos 90 sobre o a, que é 1. Menos 90. Cara, quais são os números? Tenta adivinhar aí. Quais são os números cuja soma é menos 1 e o produto é menos 90? Seria justamente 10, menos 10 e 9. Olha que legal. Por quê? A soma é menos 1. E o produto é menos 90. Bem, faz o teste, resolve a equação pela fórmula prática, entre aspas, a fórmula de Bhaskara, que se você vai encontrar essas duas raízes. Só que você tem que tomar o seguinte cuidado, aqui é um problema de geometria. X não pode ser menos 10, não existe altura negativa. Então, na verdade, o meu retângulo, ele vai ter quais dimensões? Pô, você sabe que o x é 9, então aqui é 9, aqui é 9. E você sabe que a base supera em uma unidade. Então, aqui é 10 e aqui é 10. Tudo em centímetro. Então, o que é o perímetro? O perímetro de um retângulo, aliás, o perímetro de qualquer figura é a soma das medidas dos seus lados. Ou seja, os lados medem 10, 9, 10, 9. Então, o perímetro seria 38 centímetros.
A opção correta seria a letra A. Ok? É isso. Bem, gente, continuando a questão 5, talvez seja uma das questões mais interessantes que há na lista. É uma questão da UERJ que eu adaptei, que é o seguinte: terno pitagórico é uma denominação para 3 números inteiros que representam as medidas com a mesma unidade, dos 3 lados de um triângulo retângulo. Um terno pitagórico pode ser gerado da seguinte forma: escolhe-se 2 números pares consecutivos ou 2 números ímpares consecutivos. Por exemplo, o 3 e o 5. Calcula-se a soma dos seus inversos. Então, no primeiro momento, você vai calcular 1/3 mais 1/5, a soma dos inversos. E aqui que você faz? Você tira o MC, entre 5 e 3, que é 15. 15 por 3 vai dar 5, 15 por 5 vai dar 3, multiplica em cima vai dar 8. Aí ele diz que, pegando essa fração, o numerador e o denominador representam as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Então, no segundo momento, você cria um triângulo retângulo onde os catetos medem 8 e 15. E aí você descobre a hipotenusa. O que diz esse algoritmo é que a hipotenusa sempre será um número inteiro. Então, você pode verificar que, pelo teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Ou seja, a ao quadrado é igual a 64 mais 225. Ou seja, o a ao quadrado é igual a 289. Ou seja, o a raiz de 289. Ou seja, o a 17. Então, descobrimos um terno pitagórico. 8, 15 e 17 formam um triângulo retângulo com medidas inteiras. Beleza? Na letra A, ele diz assim: utilizando o procedimento descrito, calcule as medidas dos 3 lados de um triângulo retângulo, considerando os números 1 e 3. Então, teoricamente, o que você vai fazer? Você vai pegar o inverso do 1, que é 1, o inverso do 3, que é 3. O inverso do 1 é o próprio 1, então 1 sobre 1 é o próprio 1. 1 mais 1/3, 4/3. Você cria um triângulo retângulo de catetos 3 e 4 e descobre a hipotenusa. Então, qual vai ser o triângulo retângulo que você vai descobrir? É o menor triângulo com medidas inteiras, né? O triângulo pitagórico, o menor triângulo é o 3, 4, 5. Olha lá, por Pitágoras, a ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, o a ao quadrado é igual a 25, ou seja, o a igual a 5. Então, na letra A, ele pede: determine as 3 medidas, né, dos lados do triângulo retângulo. Letra A, 3, 4 e 5. Bem, na letra B, encontre o número que somado ao seu consecutivo, né, par ou ímpar, gera como resultado um triângulo retângulo 10, 24, 26. Ou seja, ele quer que você encontre o número x, que é par ou ímpar, né? Mesmo ele sendo par ou sendo ímpar, o consecutivo par e o consecutivo ímpar seria x mais 2. Bem, e ele vai fazer o seguinte: ele vai me gerar um triângulo retângulo de medidas 10, 24 e 26. Que é isso que a questão fala. Bem, então pelo algoritmo o que eu sei? Eu sei que eu vou somar os inversos. 1 sobre x mais 1 sobre x mais 2. Ok? Vou tirar MMC, x que multiplica x mais 2, esse resultado dividido por x vai dar x mais 2, esse resultado dividido por x mais 2 vai dar x, multiplica em cima, ficou x mais 2 mais x. Então, na verdade, o que eu descobri? Eu descobri que 2x mais 2 e aqui x ao quadrado mais 2x. Bem, esses dois caras, eles têm que representar os catetos. Então, conclusão, o 2x mais 2 é igual a 10. Você conclui que x é 4. E a outra solução seria x ao quadrado mais 2x igual a 24. É uma equação de segundo grau, que se você for resolver essa equação de segundo grau, com certeza você vai encontrar o 4 como raiz. Pode fazer o teste. Olha lá. 4 ao quadrado, 16, 2 vezes 4, 8. 16 com 8 realmente é 24. Só que nessa equação de segundo grau você ia encontrar duas raízes, né?
você ia encontrar o menos 6. Você ia encontrar x igual a 4 e x igual a menos 6. Só que o menos 6 não convém. Então ele me pergunta qual é o número que me gera esse triângulo retângulo. O número, a resposta é x igual a 4. É um número 4. Ok? Então é uma questão assim mega interessante. Muitos alunos não sabem como se gera os termos pitagóricos, né? Os números inteiros que geram os números que formam um triângulo retângulo, né? Com medidas inteiras. Então a técnica é essa e essa questão expôs. Ficou muito legal. Bem, a questão 6 é uma questão que fala sobre a cultura egípcia, né? A matemática no Egito Antigo. Muita gente pensa assim, as fórmulas que eu tenho hoje, elas foram criadas há pouco tempo. Não, essa questão mostra que lá na época do Egito Antigo já se resolvia problemas que caíam em equação de segundo grau, mesmo antes da álgebra ser pensada, né? Por exemplo, o próprio Teorema de Pitágoras, se atribui, né, a Pitágoras por ele ter demonstrado, mas bem antes, né, muitos anos antes, no Egito Antigo, eles já sabiam que num triângulo retângulo, o quadrado do maior lado é a soma dos quadrados dos outros. Então, assim, essa questão mostra isso. Vamos lá. Ele diz assim, muitos povos antigos tinham um conhecimento matemático muito desenvolvido e estruturado. Esse era o caso dos egípcios. Alguns textos conhecidos dessa civilização mostram que eles resolviam equações do segundo grau para solucionar problemas do seu dia a dia. O papiro de Moscou, que data aproximadamente a 1850 anos antes de Cristo, tem esse nome por ter sido comprado pelo Museu de Moscou, mas é um papiro egípcio que contém alguns problemas matemáticos. Então pensa, 1850 anos antes de Cristo, a gente está em 2020. Então seriam aí 2020 com 1850, 3.870 anos atrás. Olha quanto tempo. Bem, considere um triângulo retângulo de área 12, onde a altura do retângulo corresponde a 3/4 da medida da base. Então, se você disser que a base é x, a altura seria 3/4 de x. Letra A. Escreva esse problema em linguagem algébrica. Pô, tu sabe que a área de um retângulo é o produto da medida da base pela altura. Então, x vezes 3/4 de x é igual a 12. Ou seja, x vezes 3x, 3x quadrado sobre 4 igual a 12. Não é isso? Ele falou que a área é igual a 12. Bem, letra A é só para você escrever o problema em linguagem algébrica. Então, o problema em linguagem algébrica é esse daqui. Letra B. Encontre a solução do problema. Resolva o problema. Gente, é uma equação de segundo grau. Se você jogar o 12 para cá, tu vai ver que o B é 0. Então, é só passar o 4 multiplicando. Ficou 3x quadrado igual a 48. X quadrado é igual a 48 dividido por 3. X quadrado igual a 16. X igual a mais ou menos a raiz de 16. Ou seja, mais ou menos 4. Só que você nota o seguinte, que o menos 4 não convém, porque não pode ter medida negativa. Então, a resposta é... Ele quer que você calcule, calcule a base do retângulo. Então, base igual a 4, ok? Então, é isso. Então, assim, nesse tipo de problema, onde tem um contexto histórico ali e tal, o objetivo principal foi mostrar que lá no Egito Antigo eles já resolviam problemas que hoje a gente resolve a equação de segundo grau, ok? Bem, questão 7. Seja S o conjunto de solução dessa equação. Eu tenho essa equação. Para x pertencente a R, sobre o conjunto de solução. Galera, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Antes de resolver essa equação, ela tem denominador, ela tem um aspecto fracionário. Então, eu vou fazer a restrição. Qual é a restrição que eu tenho aqui? É que o denominador, que no caso é o mesmo nas duas frações, seja diferente de 0. Então, você conclui que x é diferente de 2. Bem, então o que vai acontecer? Eu vou jogar essa fração para cá, vai ficar x igual a
2 sobre x menos 2 menos essa fração. X ao quadrado menos x sobre x menos 2. Cara, repete o denominador, subtrai os numeradores. Então vai ficar 2 menos x ao quadrado menos o menos x mais x. Bem, esse denominador vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x igual a x mais 2 menos x ao quadrado. Bem, joga tudo para o lado de lá. Esse menos x ao quadrado vai passar para lá somando, vai ficar 2x ao quadrado. Menos 3x menos 2 igual a 0. Minha gente, equação de segundo grau, o A não é 1, é difícil fazer por soma e produto, então o que eu vou fazer? Eu vou resolver a equação de segundo grau pela fórmula. Então, delta, o discriminante, é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O C, no caso, é menos 2. Então, você nota que vai dar 9 mais 16, 25. Então, qual vai ser o valor de x? Vai ser menos B, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2A, que é 4. Então, você tira duas soluções. 3 mais 5, 8, que por 4 é 2. E 3 menos 5 é menos 2, que por 4 é menos meio. Bem, gente, aí muita gente vai falar assim, esse conjunto de solução tem dois elementos. Não, porque pela restrição, esse daqui, x igual a 2, não convém. Olha a pegadinha. Isso é muito comum em concurso. Por que não convém? Porque se o x for 2, vai zerar o denominador. Então, meu conjunto de solução, na verdade, é só o elemento menos meio. Então, a minha resposta correta é que é um conjunto unitário e esse S não está contido no conjunto dos números naturais, que é o conjunto dos números de contagem, 0, 1, 2, 3, ok? Então, a resposta é a letra B. Bem, a questão número 8. As raízes da equação 2x ao quadrado mais bx mais c são 3 e menos 4. Qual é o valor de b menos c? Primeiro passo, gente. Se as raízes são 3 e menos 4, eu sei que a soma das raízes é menos 1. E eu sei que o produto das raízes... Bem, aí alguém vai falar assim, mas por que menos 1? Porque a soma das raízes é menos b sobre a. Olha lá. Menos b, troca o sinal do b sobre o a, que tem que dar menos 1. E o produto das raízes é c sobre a. O produto das raízes é menos 12. Minha gente, nesse problema, quando você identifica o a foi dado, o a é 2. Então, substitui aqui. Vai ficar menos b sobre 2 igual a menos 1. Cara, eu concluo que menos b é igual a menos 2. B é igual a... Ok? Da mesma forma, como eu sei que o a é 2, eu vou concluir que c sobre 2 é igual a menos 12. Ou seja, c é igual a menos 24. Ok? Ou seja, sei que b é 2, sei que o c é menos 24, a questão me pede o valor de b menos c. Logo, quem seria b menos c? b menos c seria 2 menos o menos 24, ou seja, 26. A opção correta seria a letra E. É isso, beleza? Bem, gente, estão dando continuidade. Na questão número 9, ele fala assim, a soma de todas as raízes da equação. Então, primeiro passo, se você for aplicar a distributiva, você vai cair numa equação do terceiro grau. Ali você tem um produto de dois parênteses que me dá 0. Então, você sabe que o primeiro parêntese é 0. Ou o segundo parêntese é 0. Bem... Você sabe que o primeiro parêntese me gerou uma equação de segundo grau. Eu vou dizer que as raízes, nesse caso, são x1 e x2. E eu vou dizer que nesse caso aqui a raiz é o x3.
Bem, na equação do primeiro grau, toda equação do primeiro grau só possui apenas uma raiz real. Então, qual é a conclusão? Ele me pede a soma das raízes. Seria x1 mais x2 mais x3. É isso que ele me pede. Aí eu vou pensar, poxa, raiz x3 é bem fácil. Como é que tu resolve a equação do primeiro grau? Basta isolar o valor de x. O menos 1 está diminuindo, né? O 1 está diminuindo aqui, vai passar para o outro lado somando com 0. Vai dar 1. X igual a 1/5. Agora, naquela equação de segundo grau, eu não preciso resolver a equação de segundo grau. Aliás, eu não preciso nem saber se há raízes reais ou se não há raízes reais. Porque mesmo que não tenha raízes reais, eu vou poder dizer qual é a soma das raízes, mesmo elas não sendo reais. Bem, o que é x1 mais x2? Você sabe que x1 mais x2 é a soma das raízes dessa equação. A soma das raízes seria menos b, ó, o a é 2 e o b é 6. Seria menos b, menos 6 por a, menos b sobre a. Ou seja, a soma das raízes é menos 3. Então, você já respondeu o problema, porque a questão me pede quem é x1 mais x2 mais x3. Logo, x1 mais x2 mais x3 seria x1 mais x2 é menos 3. E x3 é 1/5. Ou seja, resolve tipo número misto, né? Menos 3 com mais 1/5. Multiplica o denominador pelo inteiro, menos 5. Não, 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Com mais 1, menos 14/5. Acabou. Esse é o raciocínio, então a resposta correta seria a letra C. E para a gente fechar, né, a aula de hoje, eu digo assim, sabendo que menos 1 é uma das raízes dessa equação, qual é o valor dessa expressão? Então, o primeiro passo, gente, é uma condicional. Se o menos 1 for raiz, o que você sabe? O que é uma raiz de uma equação? Uma raiz é um número que, quando você substitui na variável, você encontra uma identidade. Então, se você substituir o x por menos 1, fica k menos 2, que multiplica o menos 1 ao quadrado, menos k vezes, no lugar do x tu coloca o menos 1, mais 1, menos 1 igual a 0. Olha lá, substituir o valor de x por menos 1. Minha gente, menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 vezes k menos 2 é o próprio k menos 2. Menos 1 com mais 1 vai dar 0. Menos k vezes 0 vai zerar. Só sobrou esse menos 1 aqui, que é igual a 0. Conclusão, k menos 2 com menos 1 vai ficar k menos 3, igual a 0. A conclusão que eu tiro é que o k é igual a 3. Logo, qual é o valor dessa expressão? 2k ao quadrado menos 7k. Pô, o valor da expressão vai ser 2 vezes o valor do k, que é 3 ao quadrado menos 7 vezes 3. Fazendo as contas, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18, menos 21, ou seja, menos 3. Então, a resposta correta seria letra A. Gente, então vamos encerrar por aqui. O objetivo principal da aula foi expor, né, o que é uma equação de segundo grau, qual é a técnica que a gente usa para resolver, a técnica que a gente faz para ter uma análise. A gente resolveu problemas que têm contexto histórico, resolvemos um problema no qual a gente tinha que modelar o problema para resolver, tá? Então a aula de hoje foi uma aula em que mostrou muitas coisas, né, relacionadas à equação de segundo grau e que vão ser muito úteis em qualquer concurso que você vá fazer. Então, a ideia aqui é que você continue pesquisando questões de equação de segundo grau de concurso e tente resolver, e que esse assunto seja um assunto assim encerrado para você, não tenha mais nenhuma dúvida, beleza? Um abraço e bom descanso para todos.